Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando terça-feira, dia de jogo do Fogão, isso mesmo, Copa do Brasil, foco volta para a Copa do Brasil, como eu botei aí na thumb, mas antes da gente falar desse jogão aí, de logo mais 9h30 da noite no Newton, isso mesmo, jogo aqui no Rio, mais um jogo, vamos falar aí um pouquinho do brasileiro, já que começaram a sair as estatísticas, prognósticos, os matemáticos aí de plantão começam a fazer aí, dar os seus números, de momento, e a maioria dos institutos apontando o Flamengo como o próximo campeão brasileiro, Claro que ainda está muito cedo, a gente sabe, recém começando o segundo turno, mas é interessante ver essas análises, por exemplo, o renomado matemático Tristão Garcia, no site Infobola, cravou o Flamengo com 37% de chances de ser campeão. Em segundo lugar, o Botafogo com 28%. E aí teve muita gente que me mandou mensagem ontem, chamando a atenção, mas Carlos, essa diferença é enorme, aí, quase 10% de diferença, sendo que as duas equipes têm 40 pontos, Claro que a gente sabe que o Flamengo, além de liderar pelo saldo de gols, tem um jogo a menos, Mas essas análises levam em conta também outros fatores, que aí também não sei o que eles analisaram, Normalmente a tabela é analisada, enfim, uma série de coisas. Eu também achei essa diferença aí grande. Fato é que não adianta a gente ficar olhando, acho que ano passado a gente ficou muito preso nisso, de ficar a cada rodada olhando como é que estava as chances do Botafogo, Teve uma hora também que a gente estava disparado na frente, o Palmeiras tinha poucas chances e deu no que deu, Segundo ainda o Infobola, o Cruzeiro seria o terceiro colocado aí nas probabilidades com 19%, Fortaleza com 7% e ainda o Palmeiras com 5%. Você vê que não é nem de acordo ali com a posição dos times na tabela, Então são outros fatores aí notoriamente analisados. Se não me engano, o São Paulo vem com 1%, tá? Então é isso, galera. Eu acho que é mais um fator aí para a gente olhar, é bacana ver essas estatísticas, mas a gente sabe que estatística não entra em campo, O velho clichê não entra em campo, probabilidades não entram em campo, mas é curioso, E não foi só o Infobola, outros institutos começaram também a divulgar aí seus números. Vamos ver, a cada rodada a gente dá uma olhada aí, enfim, mas tem que ser uma coisa lúdica, Tem que ser aí um passatempo apenas e, claro, focar sempre nos 3 pontos, ganhando dentro de campo, que é assim que a gente vai ganhar o Campeonato Brasileiro, Pelo menos esperamos, Esperamos ganhar. Galera, vamos lá. Deixando agora um pouco os números de lado, mas ainda tem números envolvidos, claro, o Botafogo está tentando trazer o lateral Georgios Vagianidis, do Panathinaikos, jovem talento de 22 anos, porém o clube grego novamente disse não ao Botafogo. O Botafogo tinha feito uma proposta inicial de 1 milhão de euros, cerca ali de 6 milhões de reais, o Botafogo chegou agora a 3 milhões de euros e ainda assim cerca de 18 milhões de reais, e ainda assim o clube grego não quis negócio, O que acontece da situação? O Vagianidis quer vir jogar no Botafogo, entre o jogador e o clube está tudo certo, já falei disso aqui já há alguns dias, porém os gregos estão fazendo jogo duro. Inclusive, informação do Nova Sports TV, lá da Grécia, é que o Panathinaikos disse a seguinte frase: o jogador, o Georgios, não está à venda. Porém, tem um contexto. O final do contrato dele, tá, no próximo ano, sendo que em janeiro de 2025 ele já poderia assinar um pré-contrato com o Botafogo ou com qualquer outro clube e sair sem ter nenhum lucro para o Panathinaikos, Então, eu acho que o Botafogo ainda vai insistir mais um pouco pelo lateral, um lateral que é uma solicitação, uma indicação, melhor dizendo, do Arthur Jorge. Fato é que o Botafogo está tentando aí apressar as coisas. Eu sei que todo dia eu posto vídeo aqui e a galera comenta embaixo: Carlos,
cadê o lateral direito, ou até cadê o lateral esquerdo, e principalmente cadê o zagueiro, né? Só recapitulando, o Botafogo já tentou o Lianco foi para o Galo, o Botafogo tentou o Joaquim acabou indo para o Tigres do México, né? A situação do Joaquim especificamente, né? Também uma galera me perguntou, Carlos, se o Joaquim foi para o Tigres do México, é porque ele já está ok, né, em termos de recuperação da sua lesão no joelho, né? O Botafogo não quis arriscar, tá? Recebeu os exames médicos do jogador, viu que o jogador de fato estava ali em fase final de recuperação, mas achou que não valia a pena o investimento. A situação do Tigres foi um pouco diferente. O Santos devia 3 milhões de dólares ao clube mexicano, ainda por conta, né, do Soteldo, né? Imagina, o Soteldo que agora está no Grêmio, ainda por conta de uma dívida da época do Soteldo. Então, para o clube mexicano, eu estou aqui supondo, imaginando, que foi assim, tá bom, vamos pegar o Joaquim, que é um bom jogador, um jogador aí de 25 anos, e a gente mata essa dívida, porque se não for agora, né, abater esse valor de 3 milhões, de repente sabe-se lá quando o Santos vai ter condições de pagar esse valor. Então foi mais ali uma situação que era conveniente para ambas as partes, né? O Santos pagou a dívida e o Tigres também pagou evidentemente 7 milhões, né? O total da transação foi de 10 milhões e recebeu um zagueiro. Então, Botafogo, muitos nomes sendo especulados, se falou muito nos últimos dias do Tuta, do Eintracht Frankfurt da Alemanha. É um jogador que seria uma excelente contratação, um jogador que tem uma quantidade de jogos lá na Bundesliga enorme, quer dizer, um jogador que pouco se machuca, que pouco é suspenso por cartões amarelos ou vermelhos, mas é muito difícil, né? Se falou também em algo ali também em torno de 10 milhões de euros para começar qualquer tipo de negociação. O Botafogo tem grana para isso? O Botafogo tem grana, né? A gente sabe que o Textor não está economizando nem no Botafogo, nem no próprio Lyon, né? O Lyon também é uma das equipes europeias que mais gastou nessa janela. Então, assim, a questão não é só dinheiro. O Botafogo precisa ser, de fato, muito assertivo nessa contratação do zagueiro, porque a gente chegou à conclusão, né? Aliás, já tínhamos chegado já há algum tempo, né? Que hoje só temos basicamente o Alexander Barbosa e o Bastos para a zaga, né? Assim, nada contra os demais, mas o Walter é um jogador que a gente vê que não inspira, né, confiança, e é uma posição que é preciso ter total confiança, né? O próprio Pablo não consegue jogar, o Luiz Segovia também não consegue, né, não entra em campo nem quando está no banco e um zagueiro se machuca, né? O Arthur Jorge já improvisou o Danilo, já improvisou até o Marçal, né? Então a gente sabe que hoje só temos 2 jogadores, né? O Barbosa é um jogador que lá no início do ano, também como o Lucas Alter, né, passou por uma instabilidade muito grande, né? De vez em quando dá umas bobeadas, o jogo com o São Paulo mesmo, eu acho que ele ficou nervoso ali no segundo tempo, errou uma sequência de lances, mas no geral o Alexander Barbosa tem tido um nível de atuação que, ok, né? Ok, acho que o torcedor não fica mais preocupado de saber que o Barbosa vai atuar ao lado do Bastos. E a mesma coisa em relação ao Bastos. Se a gente voltar um pouco o filme, o Bastos, eu mesmo, não acreditava mais no jogador depois da reta final do ano passado, né? O Bastos estava muito mal, né? Não acertava nada, errou em vários jogos, e aí esse ano ele, adaptado ao Rio de Janeiro, adaptado ao Brasil e com a chegada do Arthur Jorge, né, foi ganhando moral e hoje, né, é um nome ali que está na ponta da língua do torcedor como um titular absoluto, né? Então o Botafogo sim precisa trazer pelo menos um zagueiro, né? Se fosse possível 2 zagueiros seria até melhor, né? Então são posições urgentes. O Botafogo está tentando realmente avançar o mais rápido possível, mas não é fácil. Claro, o torcedor olha para o calendário e vê, faltam 15 dias para o nosso jogo com o Palmeiras na Libertadores. Precisamos ter esse zagueiro a tempo. Vai dar tempo? Só agora os próximos dias para a gente saber. Tomara que tenhamos boas notícias. Uma notícia que não foi tão boa é que ontem o Botafogo não conseguiu inscrever o Matheus Martins, recém-chegado lá da Udinese, justamente para a Copa do Brasil, né? Documentação internacional, a gente sabe ter todo, né,
todo um protocolo, toda uma burocracia, né? A Udinese não conseguiu enviar tudo o que era necessário, então o Matheus Martins está fora dessa fase, tá? De oitavas de final da Copa do Brasil. Caso o Botafogo avance, e a gente espera que sim, passe pelo Bahia, aí sim, nas quartas de final, o Matheus Martins poderá ser inscrito para essa fase. Era ontem a deadline e não rolou, né? Formação aí da Rádio Tupi, beleza? Mas só entendendo, para o jogo de sábado lá em Goiânia, tem tudo para dar tempo, né? Para bidar o Matheus Martins e ele ser relacionado para esse jogo, né? Do Campeonato Brasileiro, que é outro assunto, naturalmente. Galera, ontem o Botafogo apresentou, tá? Inclusive fez um vídeo na Botafogo TV da chegada do executivo de futebol Pedro Martins, tá? Pedro Martins, que tem um currículo aí extenso, passou recentemente pelo Vasco, tem passagem também pelo Cruzeiro, enfim, e é uma aposta agora aí do John Textor, né? Do próprio Alessandro Brito, do Tairo Arruda, para compor aí, como disse no vídeo mesmo, né? Um executivo com uma cabeça assim da família Botafogo, né? De cooperação, enfim, com esse tipo de postura. Então, uma boa sorte aí para o Pedro Martins, que ele desenvolva um bom trabalho, né, à frente do Botafogo. E falando de diretor executivo, o nosso ex-diretor de futebol, André Mazzuco, foi demitido ontem lá do Atlético Paranaense. Uma notícia aí que pegou todos de surpresa. Afinal, ele estava ali há uns 3 meses, mais ou menos, lá em Curitiba, né? Mas foi uma limpa geral, tá? Não foi uma coisa específica com o Mazzuco, não. O Atlético Paranaense promoveu ali algumas demissões e o Mazzuco estava entre essas demissões. Então, é isso aí, né? Segue o jogo, como diria Samuel Rosa do Skank. Galera, vamos falar então do jogo de logo mais. Sport TV transmitindo a partida para todo o Brasil, Botafogo e Bahia, né? Eu lembro que o último Botafogo-Bahia a gente não tem recordações assim tão boas, né? Foi no dia 5 de maio, portanto, há quase 3 meses atrás, o Botafogo acabou perdendo aquele jogo, teve polêmica do VAR, né? Verdade seja dita, mas o Bahia é uma boa equipe, né? É uma boa equipe e por isso o Botafogo hoje deve ir com a sua força máxima atual, né? Com todos os desfalques que a gente sabe que a gente tem. Júnior Santos, Eduardo, Jefinho, né? Não vou nem citar outros aí que estão há mais tempo aí no estaleiro, né? Mas o Botafogo, depois de ter dado um descanso para alguns jogadores no jogo contra o Cruzeiro, o Arthur Jorge, segundo o GE, deve vir realmente com o melhor que ele tem disponível, tá? Então, falei, né? Transmissão Sport TV, Premier, narração do Paulo Andrade, comentários do Richarlison e do Lédio Carmona, tá? Vamos falar um pouco do nosso adversário antes de falar do time provável para o jogo de logo mais, tá? O Bahia do Rogério Ceni não vive um momento tão bom, né? Deu uma queda aí no Campeonato Brasileiro, há 4 jogos que o Bahia não vence, tá? Enfim, então alguns problemas pelo lado de lá, que inclui, inclusive, o Canu, né? Nosso ex-jogador, o Canu, teve uma fratura no rosto, não jogou no final de semana contra o Internacional e se ele não jogar hoje, o provável substituto vai ser outro ex-botafoguense, o Vitor Cuesta, né? Que a torcida conhece bem. O Bahia continua sendo um time que tem um ótimo toque de bola, né? Um toque de bola envolvente, tem o Cauli, tem o Everton Ribeiro, enfim, uma equipe com ótimas peças, né? E que eu espero não resolva se recuperar justamente contra o Botafogo. Muita gente falando, Carlos, parece que o futebol do Bahia encaixa contra o futebol do Botafogo, né? Acho que é meio cedo para a gente falar isso. Foi uma partida ali que a gente perdeu, né? Até esse jogo agora contra o Cruzeiro tinha sido a nossa única derrota em casa no Brasileirão. Mas eu acredito que o Botafogo... Foram vários fatores ali naquele jogo, né, de 3 meses atrás, que principalmente o VAR foi um deles, mas que o Botafogo não se acertou contra o Bahia. Acho que o Bahia levou um pouco de sorte, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem que respeitar. É uma equipe bem interessante, né? Comparando até com o seu rival lá de Salvador, o Vitória, que o Botafogo enfrentou na fase anterior. Acho que o Bahia está numa prateleira bem acima do Vitória. Por isso, a gente tem que realmente respeitar e entrar com a nossa força máxima, como eu disse,
do que é possível, né? Já que estamos aí com tantos desfalques, tá? O jogo decisivo vai ser semana que vem lá em Salvador, então o Botafogo com certeza tem que entrar em campo para vencer, né? Acho que mesmo que vença por uma diferença mínima de um gol, vai ser importante para a gente ir para a Bahia com um pouco mais de tranquilidade para buscar essa vaga, né? Provável time: John, Damian Soares, Bastos, Barbosa e Cuiabano, que retorna, Gregory, Marlon Freitas, e aí começam as dúvidas, tá? O GE botou Gregory, Marlon Freitas e Tietê, tá? E na frente, Luiz Henrique, Tiquinho e Savarino, tá? Só que o nome do Tietê, o Tietê que não está numa boa fase, é verdade, vem com um parêntese do lado, que seria o Igor Jesus, tá? Uma possibilidade do Arthur Jorge colocar para jogar novamente Igor Jesus e Tiquinho juntos à frente. Eu ainda veria uma outra possibilidade, a gente não sabe como que ele está treinando, que seria usar o Carlos Alberto pela esquerda, então botar o Savarino mais atrás, compondo ali o meio de campo, fazendo mais ou menos a função que seria do Eduardo, né? E jogando com Luiz Henrique, Tiquinho e o Carlos Alberto ali pela esquerda. Acho que também seria uma opção interessante. Claro que ainda tem o Alan, né? Que pode ser que de repente comece também jogando, seria uma opção para reforçar ali o meio. Fato é que o Arthur Jorge já sabe que com o Bahia não dá para a gente dar muito mole, é uma equipe criativa, uma equipe que sabe ser aguda também, então o Botafogo tem que se proteger e ao mesmo tempo ser muito mais ofensiva do que foi no jogo contra o Cruzeiro. Isso é um fato. Galera, é isso basicamente, jogo importante, o Botafogo aí se dividindo entre 3 competições, sábado já volta o Brasileirão, acredito que talvez no sábado o Arthur Jorge volte aí a rodar o elenco, né, para a gente aguentar essa maratona que vem pela frente. Olha só, hoje Bahia, depois sábado o jogo lá de Goiânia, depois semana que vem de novo Bahia, o jogo da volta, depois Juventude em Caxias do Sul, depois a sequência tem Flamengo no Brasileiro, né? Flamengo, depois Palmeiras na Libertadores. Gente, até o final de agosto, né? Julho nem acabou, né? Ainda estamos em julho. Julho parece que não acaba. A sequência de agosto vai ser duríssima. Por isso que realmente a gente precisa de peças. E aí volta para o assunto do início do vídeo, né? É urgente, é premente o Botafogo acertar logo a vinda de um lateral, de um zagueiro, né? São peças aí que o Botafogo vai precisar se quiser ser campeão aí, ou do Brasileirão, ou da Copa do Brasil, ou da Libertadores, quem sabe aí dos 3. Sonhar não custa nada. Galera, deixe seu like, faça seu comentário. Eu curto muito ver, nem sempre eu consigo responder todo mundo, né? Mas eu dou aquela curtida, eu leio o seu comentário, né? Nem sempre a gente concorda, é natural, é normal, mas de qualquer forma é muito importante vocês interagirem para essa plataforma aqui, o YouTube, entender que é um conteúdo bacana e apresentar o canal Botafogo Digital para outros alvinegros que ainda não conhecem, beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima, sempre!